Olá, queridas pessoas, tudo bem com vocês? Hoje o aulão vou fazer aqui por áudio. Tô aqui no cantinho do sucesso da minha casa. A casa tá meio agitada, meu filho tá com amiguinhos, então pode ser que qualquer hora um passa correndo. Eu falei, vou gravar em áudio, mas todo mundo vai entender o porquê, porque quem tem criança sabe como que é, né? Final de semana, a casa vive agitada. Então vamos lá, vamos voltar aí em alguns momentos. O primeiro aulão aí que eu coloquei pra vocês era pra vocês terem consciência, né? Pra olhar pra dentro e ver o adulto que vocês se formaram, né? Hoje eu sou adulto, então se eu sou adulto eu não vou mais poder manter um jeito de ser de criança, né? Quando a gente é adulto, a gente tem que deixar pra trás as raivas, os medos, as culpas, e a gente tem que ter clareza que a gente tem responsabilidade de tudo que a gente faz, né? Isso é a gente ser adulto. Aí ontem eu falei pra vocês a respeito da gente sempre estar tentando mudar o outro, né? Às vezes a gente quer mudar o outro e a gente sabe que a gente não consegue, porque a mudança, ela é muito individual e a mudança é muito nossa, sabe? A gente imagina que tudo que a gente vive, às vezes, tudo aquilo que deu certo, que não deu, sempre a gente tá buscando, né, um culpado aí pras nossas situações, e a gente não dá conta de que tudo aquilo que a gente olha no outro, e que aquilo que nos incomoda no outro, é um reflexo daquilo que nós mesmos temos, né. Mas toda essa coisa de estar sempre buscando um culpado pra tudo, são coisas inconscientes, que o seu sistema, ou melhor, o nosso sistema, enquanto falta de conhecimento de si próprio, falta de responsabilidade de si próprio, e até uma falta de cura de si próprio, você entende que você nunca causou aquela situação. Você ainda acha, né, que a gente, passando a vida aí tentando mudar o outro, a gente consegue um resultado diferente. E isso vai passando 10 anos, 20 anos, 30 anos, e a gente não muda o resultado. A gente sempre tá colhendo a mesma coisa. A gente plantou manga, a gente tá colhendo manga. A gente queria muito plantar manga e colher jabuticaba, colher outra coisa, sabe? Mas não, quando a gente cansa, né? Eu cansei de passar pela mesma coisa, é quando a gente faz o quê? A gente volta pra casa. A gente volta pra nossa casa interior. A gente volta para nossa casa, para o nosso divino. A gente volta para nossa essência. E aí é que tudo acontece. Aí é que tudo floresce. Aí é que a gente toma consciência de que toda mudança que a gente esperava nunca estava no outro. Toda mudança que a gente esperava só estava na gente mesmo. Então hoje a gente vai aí olhar, né? A gente já percorreu aí um caminho. E até às vezes a gente acessa. Ontem eu terminei aí com um desafio para vocês de olharem para dentro e encontrar a mãe e o pai aí dentro de vocês, porque eles são as nossas raízes, e é a partir deles que a gente vai frutificar ou não, né? Quando a gente acessa o nosso eu interior, a nossa raiz ali feminina das coisas. Por que eu falo feminina? Porque a cura é feminina. Todo homem também tem 50% feminino, porque ele é 50% mãe e 50% pai. Todo ser humano é formado por 50% de homem e 50% de mulher. Então, quando a gente acessa essa raiz feminina, a gente faz as pazes com a nossa mãe e a gente compreende, né, de uma maneira muito singela, que ela só foi alguém comum, né? Que nós também somos pessoas comuns, que nós também erramos. Às vezes a gente aponta aquele dedo ali e fala assim, nossa, mas olha o que ela fez. Só que, e quando a gente olha pra gente, o que nós fizemos? Enquanto a gente é comum, a não ser que alguém aí tenha um divino dentro, seja uma pessoa evoluída, tipo Padre Fábio de Mello, ele é um ser iluminado diferente, porque vários estudos já mostraram que ele é uma pessoa que ele não precisava ter reencarnado novamente nesse mundo, porque ele já atingiu todos os graus de maturidade pessoal, né, de interior. Ele é uma pessoa, Padre Fábio de Mello é uma pessoa extremamente iluminada. Assim, ele volta para ele mostrar para o mundo que tem jeito. Você tá entendendo? Já estudei muito sobre isso. E muitas vezes as pessoas falam assim, mas como que você consegue, quando a gente busca o autoconhecimento? Hoje mesmo, tava eu lavando aqui
a minha área externa. E eu tava pensando nisso. Dia 3 de outubro agora, de 2024, vai fazer 10 anos que eu tive certeza que eu estava no caminho certo. Dia 3 de outubro de 2014, ou melhor, dia 2 de outubro de 2014, eu estava ouvindo o programa Momento de Fé, do Padre Marcelo Rossi. E, gente, deixa eu falar, não tem nada a ver com religião, tá? Quando eu cito as coisas aqui, que nem ontem eu falei do Marçal, hoje já falei do Padre Marcelo, tô falando agora do Padre Fábio, agora tô falando do Padre Marcelo. Por que eu cito? Porque são as pessoas que trouxeram sentido pra minha vida, tá? São as pessoas que me fizeram evoluir de alguma maneira, tá? Todas as pessoas do mundo fazem a gente evoluir. Algumas mostrando que é o caminho certo que você tem a seguir, e outras mostrando que você nunca vai poder ser igual àquela pessoa, porque senão você não vai ser feliz. Então tudo é aprendizado. E ao longo desse caminho eu aprendi isso. E dia 2 de outubro de 2014, eu estava ouvindo o programa Momento de Fé, do Padre Marcelo, e ele tem uma parte de meditação, assim, que é uma parte para você olhar para você. E era muito sagrado para mim, aquelas 10 horas da manhã, entrar numa conexão comigo mesmo e me buscar. E nesse dia 2, ele fez a meditação, e ele sempre fala, né, com as pessoas o que ele sente. Ele é muito sensitivo. Então ele falou, ele deu um recado ali naquele momento, e parece que ele estava dentro do meu quarto, falando comigo, olhando para mim, falando: olha, Érica, é isso, isso, isso que acontece. E sempre tinha uma pessoa para mandar o testemunho, né? Você mandava o testemunho do que você sentiu, e ele escolhia aquele que ele lia no dia depois, né? Eu não sei se acontece mais assim, porque eu não consigo, eu não pego mais esse programa, não sei nem se ele existe, porque isso foi em 2014, mas acredito que exista, porque é uma bênção para todo mundo. Quem quiser, fica aí uma indicação de querer saber. E nesse dia 2, ele fez, e como eu tô falando, parece que ele tava falando comigo, e na mesma hora, acabou o programa, eu sentei, o Pedro ainda tava com poucos meses, ele nasceu em julho, agosto, setembro, outubro, ele tava com 3 meses, né? E eu sentei, e eu digitei lá o meu testemunho de tudo que eu tinha sentido, né? E eu me coloquei de frente ali, naquele momento, com Deus, e eu falei assim: Senhor, se eu estiver no caminho certo, amanhã meu testemunho vai ser lido pelo Padre Marcelo. Até tô emocionada, porque quando a gente lembra e acessa isso, a gente fala: nossa, que caminho bom que a gente segue. E no dia 3 de outubro de 2014, aquelas 10 horas da manhã, que era o programa dele, ele leu o meu testemunho. Ele colocou lá no programa, e foi quando eu tive a certeza que eu precisava dessa busca, desse acesso comigo, desse acesso com Deus, desse acesso com a minha raiz, para eu mudar a minha vida, para eu transformar o que eu tanto precisava em viver o meu propósito de vida. E quando a gente busca isso, né, e a gente deixa se perceber que os nossos pais foram só pessoas comuns, a gente começa a ter força, sabe? A ter força para ir pro mundo, a ter força para ganhar a vida, a ter força para produzir e fazer dinheiro, a ter força, sabe? Porque você zera julgamento. Porque tudo aquilo que você julga, que você olha, você pode ter certeza, você tá fadado a repetir em algum momento da sua vida aquilo que você julga, sabe? Eu falo isso em pequenas coisas e em grandes, tá? Aquela pessoa é muito invejosa, você tá fadado a repetir aquele comportamento. Aquela pessoa é mau caráter, você tá fadado em algum momento a repetir aquele comportamento, porque você só tá julgando aquilo que você mais tem dentro de você. Então, principalmente quando você julga suas raízes, tá? Um fruto não cai longe do pé, jamais. Então, se aquele fruto caiu ali, é porque foi daquele pé que ele foi produzido. Lembra disso todas as vezes e para de ser juiz da vida do outro. Quando você deixa de ser juiz da vida do outro, você se torna livre. Você não tem mais peso. Você não tem mais julgamento. Então você tá livre pra quê? Você tá livre pra viver a sua vida. Você não tem mais que ficar ali remoendo coisa. Você só julga no outro o que tem muito dentro de você. Isso não faz bem. Não faz bem. Não faz bem pro outro? Não faz bem pra você. Porque o outro tá pouco se lixando no que você tá julgando. Quando eu falo que o perdão é individual, o perdão é seu, né? O perdão nunca é do outro. Porque às vezes você vive um rancor tão grande daquela sogra, daquele sogro, e a sogra tá pouco se lixando pelo que você pensa, sabe? Então, o perdão é só seu. Por quê? Porque lá no meu método eu ensino, você só vai carregar o que é seu, o que é do outro vai deixar pro outro. Sabe? Você não tem que ficar remoendo isso.
De jeito nenhum. Por quê? Porque a gente tá no mundo pra gente viver a experiência. Então, como que você vive essa experiência? Quando você começa a se encontrar. Quando você precisa ver que você é arrogante, pra você parar de ser arrogante. Quando você percebe que você tá dentro dessa situação de raiva, é quando você para de ter raiva. Quando você percebe que você tá vivendo nas trevas, ou você muda a rota pra você procurar a luz e viver com mais luz, ou você vai continuar vivendo com mais treva. Isso é uma matemática exata, tá? Tem uma lei que chama Lei da Impermanência. Não sei se vocês já ouviram falar, mas procura saber. A Lei da Impermanência, ela mostra que tudo muda o tempo todo. Então, pra quê? Que muitas vezes você vai continuar batendo na mesma tecla. Pra quê? Que a maioria das vezes você vai ficar nessa zona de conforto que não vai te trazer sonhos, que não vai te trazer realização, que não vai te trazer um relacionamento bom, que não vai te trazer liberdade, que não vai te trazer dinheiro, não vai te trazer nada. Simplesmente continua vivendo mesmo. Por quê? Porque ali é confortável. Eu tenho medo de ir pro primeiro para seguir o primeiro passo, o outro passo, que seria a minha liberdade. Então eu vou sempre estar vivendo mesmo, independente de quantos anos passarem. Vai estar ali, né? Porque nunca vai mudar. Nunca. E a vida passa, os anos passam e continua vivendo mesmo. Então, quando você se sente sufocada e você fala, não é mais isso que eu quero, o que você vai fazer? Você vai voltar pra você. Você vai voltar a ser a sua prioridade. Você vai sair de dentro de uma caixa, arrancar tudo aquilo que te incomoda, todas aquelas máscaras, aquelas roupas, aquele julgamento, aquela coisa que muita gente ainda olha e fala assim, né? Vive no e si, né? Ah, mas se eu tivesse casado com outra pessoa, mas se eu tivesse tido outra profissão, mas se eu tivesse não tido filhos, mas se eu tivesse tido filhos, sabe? Essa coisa. E esse si mata a gente. Sabe por quê? Mata. Porque a gente se anula. A gente só pensa naquilo, na hipótese. A gente não vê o resultado real da coisa. Sabe? Quando a gente dá conta disso, muitas vezes pode ser tarde. Né? Então, quando você dá conta que você precisa ser cuidada, é quando você precisa de ajuda. Eu precisei de ajuda para sair de onde eu estava. Sozinha eu não ia conseguir. Ou podia ser até que eu conseguisse, mas quanto tempo que ia demorar tudo isso? O quão mais fácil foi eu buscar pelas pessoas que já sabiam, que já tinham percorrido esse caminho que eu precisava, que já sabia o caminho que eu precisava seguir para eu chegar mais perto. Então, quando a gente busca terapia, quando a gente busca tratamento, é porque a gente precisa encurtar o caminho. É porque a gente precisa estar em um momento nosso. Porque a gente precisa mudar os resultados. Então a gente precisa olhar com autorresponsabilidade para tudo que a gente faz. Por quê? Porque se a gente não olhar para isso, a gente nunca vai conseguir chegar no resultado perfeito. E essa ajuda externa é muito importante. Porque quem está fora da situação vê a solução. E quem está dentro está na zona de conforto. Então acha que aquilo é normal. E aquilo vai acontecendo e vai remoendo e nada passa. E nada passa, né? Mas como todo mundo aqui está adulta na situação, não vai querer ficar repetindo os mesmos erros de criança, né? Você vai só olhar para sua criança, cuidar dela e falar, agora quem toma conta da minha vida sou eu. Só que você vai olhar para todas as versões que você viveu. Você vai olhar para a versão quando você tinha 10, quando você tinha 15, quando você tinha 20, quando você casou, quando você saiu daquele emprego, quando seu pai morreu, tudo. São todas essas versões suas, que são só suas. Você vai olhar para cada uma e vai falar, valeu a pena eu ter vivido cada momento, porque esse momento só me fez crescer. Se eu vivi no sofrimento, é porque aquele momento era um momento propício para isso. Só que agora eu tenho consciência que eu não preciso mais disso. Eu não preciso mais viver o mesmo. Eu posso fazer muito diferente de tudo que eu vivi. Só que você, ao mesmo tempo que você olha para tudo, hoje como adulto, você se perdoa por tudo que você fez. Por quê? Porque o passado é uma coisa que você não vai mais apagar. Jamais. Já aconteceu. Só que você precisa se libertar dessas caraminholas que ficam rodando na sua cabeça o tempo inteiro, mostrando, e se você tivesse feito outra coisa? Não tinha outro caminho. Talvez seria o único caminho que você tinha para viver aquilo, era aquele momento. E como foi bom. E como foi bom. Aí você vai ter maturidade para seguir os próximos, porque você se perdoou. O perdão é só seu, nunca é do outro. E se você não se perdoar, você não evolui. E você tem que ter em consciência que tudo que você passou foram as escolhas que você fez. Mas antes você fazia aquelas escolhas. E agora você tem outra consciência. Aquelas escolhas que foram feitas no passado foram escolhas inconscientes. Né? Você não sabe por quê que você insiste em fazer o mesmo.
Só que quando você busca o autoconhecimento, quando você trilha esse caminho, quando você se autorresponsabiliza pelas coisas, busca a sua raiz, se coloca no mundo como adulto, aí você muda a esfera da sua vida. Porque você nunca vai se curar no ambiente que te adoeceu. Então você precisa sair desse ambiente, tá? Meu método, ele trilha esse caminho, que é o que eu disse ontem. É você fazer as pazes com as suas raízes. É você fazer as pazes com você. Você olhar que não existe vítima e não existe vilão. Existe uma pessoa normal que comete falhas. É você fazer as pazes com a sua criança. Deixar que ela sobrevive em você os momentos que ela precisa existir. Mas não a todo tempo. Porque senão você não consegue ter uma vida de adulto. Lembra? Acho que eu disse isso lá no primeiro dia. As crianças são imaturas. As crianças não fazem a mesma coisa que adulto. Então se você não chegou no resultado ainda que você precisa, que você tem sucesso, é porque essa criança ainda reverbera em você. E não adianta você ficar tentando mudar o outro, colocando a culpa no outro, se vitimizando pelas coisas que passou. Porque é só você responsável por tudo que você faz. Então fica aí esse lembrete do dia, mas extremamente importante, para você começar a escolher o que você quer continuar a fazer na sua vida e o que você pode dispensar e fazer um pouquinho diferente, tá? São as lealdades invisíveis, são as repetições de padrão, é o julgamento, é a falta de honra, mas tudo isso, eu tenho um caminho que você consegue seguir, tá? É um caminho que eu te mostro, como chegar numa evolução perfeita, tá bom? Mas a gente vai se falando, amanhã é o último dia, para eu destrinchar aí o que o meu método oferece para vocês. Um feliz sábado.